Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Nós agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar esse espaço, que está sendo transmitido ao vivo pela internet, no canal 4. E depois vocês podem acompanhar essas palestras pelo YouTube. Hoje, mais uma vez, nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso companheiro da casa, o Hélio. E ele vai nos trazer o tema Sede Perfeitos. Com a palavra, Hélio. Muito boa noite, meus companheiros. Que a paz de Jesus, essa paz que nós tanto precisamos, que viemos buscar nessa noite, possa repletar os nossos corações. Que possamos sair daqui, como bem disse a companheira na prece, com o coração renovado de esperança, renovado de otimismo, para que possamos continuar enfrentando com dignidade a nossa caminhada em direção à evolução moral. Então, que os benfeitores espirituais da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que se encontram entre nós, possam assistir-nos de forma muito especial e nos fazer ficar bem próximos do coração de luz de Jesus. Meus irmãos, o tema proposto, Sede Perfeitos. Eu queria convidá-los a voltarem comigo a uma passagem do Evangelho de Lucas, onde narra-nos um episódio que tem como título Os 10 Leprosos. Por certo, já temos ouvido essa palestra, essa leitura, muitas vezes, mas narra ali que estaria o Cristo ao lado dos seus discípulos, caminhando ao redor de Jerusalém, fora das muralhas. E nesse momento, ele avista e é visto também por um grupo de 10 leprosos. Esses homens que teriam sido excluídos da sociedade, porque era assim que nós agimos então naquela época, os doentes, os miseráveis, tinham seus nomes riscados do chamado livro da vida e eram expulsos. E ali montavam pequenas comunidades, algumas delas conhecidas por Vale dos Leprosos. Mas o Cristo, atendendo ao seu amor profundo, também vai àqueles que estão adoecidos e excluídos. Mais tarde, nós descobriríamos, através das escritas evangélicas, que o local onde havia pranto e ranger de dentes era exatamente aquele, onde aqueles homens se amontoavam. Mas, obedecendo à lei, eles enxergando a Jesus, e eu fico pensando, meus irmãos, que momento especial para aqueles 10 homens. Eles ouviram falar de Jesus, talvez tivessem visto aquele que podia curar as suas lepras. E de repente eles, obedecendo a distância necessária, começam a gritar: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, à distância, dirigindo-se àqueles homens, diz: olha, apresentai-vos ao sacerdote. Naquele primeiro momento, eu imagino que eles se olharam e a lepra continuava ali. Mas numa atitude de fé, caminharam em direção ao sacerdote. Na interpretação, na analogia, talvez caminharem em direção a Deus. Mas fato é que à medida que iam caminhando, iam se tornando puros. A doença ia sendo curada à medida que caminhavam em direção a Deus. Talvez a passagem de Jesus tenha deixado para cada um de nós uma informação muito real. Estamos todos nós, queridos, contaminados
pela lepra do egoísmo e do orgulho. Levaria Allan Kardec, em toda a sua obra, criar um eixo doutrinário onde chamaria o orgulho e o egoísmo de como sendo as chagas da sociedade. Mas à medida que caminhamos em direção a Deus, nos tornamos cada vez mais puros. E com esse conceito dá para começar a introduzir a ideia do sede perfeitos. Como é que nós podemos interpretar o sede perfeitos? Para alguns de nós, no passado, trazendo a teologia arcaica que nós mesmos construímos, talvez fosse algo impossível. Se tornar perfeito em uma única encarnação, em um breve instante na Terra, e garantir então assim a eternidade ao lado de Deus, fosse algo extremamente difícil, beirando a ideia do impossível. Mas o que o Espiritismo tem a acrescentar? O que a doutrina espírita tem nos a dizer com relação à sede perfeitos? Para começar, o texto central para trabalharmos essa palestra é do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Será que houve um equívoco da parte de Jesus? Será que houve um mal-entendido, talvez, nas traduções, das múltiplas traduções que a Bíblia vem sofrendo ao longo dos séculos? Ou talvez faltasse-nos a raiz, faltasse-nos as bases mais completas para compreendermos esse sede perfeitos? Há algum tempo atrás, a simples teologia não nos permitia entendê-lo. Mas agora, com as noções claras da fé rediviva, do Evangelho de Jesus, na visão espírita, nós podemos compreender, e é essa a proposta dessa noite, entendermos o que Jesus quis dizer e o que Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite, renovando a afirmativa: sede perfeito, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Para entendermos então esse sede perfeitos, a gente, para interpretar, é preciso trazer a ideia do que diziam as palavras. Por exemplo, o verbo sede. Estaria no tempo certo? O tempo é um imperativo, não é verdade? Há uma ordem de Jesus, então, dizendo para cada um de nós que deveríamos ser perfeitos. No entanto, a interpretação que fazemos hoje, ainda alguns de nós, impregnada do nosso psiquismo, das teologias do passado, a gente entende esse sede como sendo uma ideia de ordenança autoritária. Quando nós entendíamos a interpretação de verbos no imperativo, recebíamos como uma agressão. Era uma ideia: faça, vai e faça. Estávamos sendo ordenados. É essa a ideia. Mas o Espiritismo vai mostrar para a gente que essa ideia foi equivocada. Não foi bem assim. Não foi nesses termos que nós interpretamos que o Nazareno teria dito sede perfeitos. Na verdade, o imperativo que ele está usando é o novo imperativo, o imperativo que sinaliza uma possibilidade motivacional. Queridos, jamais Deus nos dará um fardo além do que podemos carregar. Seria até uma atitude covarde. Imaginemos oferecer uma prova de álgebra para um aluno de primeira série ou então no jardim de infância. Deus conhece nossas limitações, Ele sabe também das nossas potencialidades, Ele sabe aonde podemos chegar, e talvez uma compreensão correta da doutrina espírita com relação a essa passagem, Ele estaria dizendo que nós teremos a capacidade, e Ele nos motiva. É como que dissesse: vai, você consegue, vai, você pode. Então a ideia de perfeição trazida aqui pelo Espiritismo nessa compreensão. Nós costumamos comparar, trazer a figura de uma escada em caracol. Já usei essa analogia em outras palestras que fiz aqui, mas é mais ou menos assim. Jesus não falava para personalidades, Ele falava para espíritos imortais. E Ele sabia, meus irmãos, que em determinado momento da nossa história, progressiva, de múltiplas encarnações, nós estaríamos de novo reunidos para rever esse conceito. Então é como quem está subindo uma escada em caracol. Imagina que você começa a subir e de repente você está num determinado ponto que aparentemente é o mesmo ponto inicial. No entanto, você está no nível mais alto. E do mais alto você consegue enxergar detalhes que do primeiro plano você não conseguia ver.
A caminhada prossegue, então eu dou mais uma volta e chego naquele segundo ponto, mais alto ainda, e começo a perceber questões e detalhes não vistos até então. O processo evolutivo é esse. A cada encarnação, melhoramos e evoluímos e compreendemos melhor o Evangelho. Meus irmãos, nos últimos 2000 anos, nossas encarnações têm sido lutar para entender Jesus. O nosso coração está ansiando, nós temos saudades, nós temos sede de compreender esse Nazareno amoroso, porque Ele é o nosso governador, Ele foi colocado como sendo modelo e guia para nossas vidas. No entanto, faltava-nos o entendimento, claro, que agora, hoje, temos. E agora, queridos, diante disso, nos tornamos mais responsáveis. Quanto mais nós desenvolvemos a capacidade intelectual, quanto mais crescemos como consciência imortal, nos tornamos cada vez mais responsáveis, porque sabemos e entendemos que os dogmas do passado, as filosofias doutrinárias, as teologias que não explicaram, hoje estão arcaicas, no entanto, no lugar delas, uma fé raciocinada, nos convidando a entender as passagens do Evangelho da forma integral e correta. Dito isso, então, quando nós pensamos em ser de perfeitos, a questão 116 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai imprimir um raciocínio e ele perguntaria aos benfeitores espirituais: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Allan Kardec, meus queridos, não era um espírito comum. Ele desenvolveu uma série de perguntas essas que ele recebeu um treinamento no mundo espiritual. Ele era da equipe do Espírito de Verdade, era um espírito superior, é um espírito superior. E ele veio treinado para perguntar. E as perguntas de Allan Kardec, elas são sequenciais, são muito lógicas, e são perguntas que muitas vezes se tornam em subperguntas. São desdobramentos de perguntas. Allan Kardec pergunta e, utilizando a resposta, ele faz uma nova pergunta. Com a intenção, meus amigos, de deixar a informação extremamente clara para todos nós. Porque na teologia do passado nós distorcemos a Bíblia. Hoje no Brasil, só para a gente ter ideia, são 23 traduções oficiais e mais algumas traduções independentes. Eu tenho das 23, 6 traduções. E há passagens que são completamente contrárias entre si. Não dizem a mesma coisa. No entanto, Allan Kardec, para garantir a pureza doutrinária, para garantir que os ensinos fossem deixados de forma completa, ele pergunta, repergunta e cria 1018 perguntas diretas e algumas indiretas. E ele pergunta aos benfeitores, então: os espíritos podem permanecer eternamente numa ordem inferior? Responde os benfeitores: não. A resposta é absoluta, não há meio termos, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Interessante, não é? Aquela passagem do Evangelho: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não vos dará o Pai Celestial? E a ideia, então, que nós inventamos no ano 400, de uma área chamada inferno, e criamos um dono para ela, inventamos um diabo, e introduzimos a informação, quando a Bíblia foi transcrita do grego para o latim, na chamada Vulgata, para impor às pessoas uma doutrina através do medo, através da opressão? Será que Deus criaria os seus filhos e os mandaria para o inferno eterno, um lugar tenebroso, aonde o fogo queima, mas não consome? Imagina isso, está sendo queimado e não é consumido nunca, eternamente. Ideias de mentes humanas tentando explicar a mente infinita de Deus. Criamos atritos doutrinários, criamos algumas heresias, mas enfim, diante da pergunta, os benfeitores respondem que não, porque todos se tornarão perfeitos. Meus irmãos, hoje nós lutamos. Eu sei que você está lutando também. Os companheiros internautas que nos assistem através da Rede Amigo Espírita, ao vivo, ou então nos ouvirão depois pelo canal do YouTube, queridos, eles também lutam. A nossa luta é pessoal, é para vencer muitas vezes dificuldades morais, um vício que enfrentamos. E quantas vezes ainda não conseguimos? Faz parte do processo. Estamos em aprendizado, estamos em construção. E, queridos, nós seremos perfeitos. Essa dor
Essa dificuldade que você enfrenta é uma dificuldade vencível. Seguindo esse raciocínio e ampliando a ideia, voltamos para o sede perfeitos, vós, pois, perfeitos, como Deus é perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Queridos, como é que interpretamos isso? Será que um dia, então, atingiremos a perfeição divina? Claro que não. Não podemos imaginar que um dia seremos iguais a Deus. Talvez tenha sido esse raciocínio, alimentado pelo orgulho, pela soberba, alimentado pela vaidade, que nos fez um dia achar que podíamos ser criaturas independentes. Vivemos sem Deus e criamos teorias, criamos o materialismo, criamos as ideias ateístas. No entanto, a cada dia que passa, o nosso ser, o mais profundo do nosso ser, a chama imortal que está em nós, a centelha divina, necessita aproximar-se de Deus. É por isso, meus irmãos, que agora, reunidos aqui, nessa casa de Jesus, nós sentimos paz, nós sentimos o alimento espiritual, porque nós, na verdade, irmãos, somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, mas seres espirituais. Como então entender a questão da proposta de Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, me perdoe, queridos, o livro da Gênesis, a Gênesis capítulo 2, item 15, há um comentário de Allan Kardec que diz assim: Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Será que teria havido então um equívoco de Jesus? Que proposta é essa de sermos perfeitos como Deus é perfeito? Entra aqui um conceito espírita que explica e traz para a gente uma serenidade intensa com relação a esse assunto e outros tantos. A questão da relatividade. Perfeitos relativamente, dentro de limites pessoais e possíveis, dentro, queridos, de uma proposta de possibilidades que sempre nos conduzirão e nos convidarão a avançar e seguir adiante. Há uma fala de Chico Xavier, nos deixou, dentre tantas frases, uma que é até um pouco curiosa. Chico diz assim: às vezes me sinto como um verme que rasteja, mas rastejo para frente. Chico sabia, nós hoje sabemos, que precisamos vencer dia a dia a nós mesmos, nossas más inclinações, e esse trabalho é um trabalho de perfeição moral, que virá através do aperfeiçoamento e será relativo, uma conquista relativa, assim como a felicidade. Por isso a questão 921, onde Allan Kardec vai tratar de felicidade, ele perguntaria aos benfeitores: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Ele faz uma afirmação. Queridos, nós estamos trabalhando para ter um mundo feliz. Eu tenho feito a minha parte. Nós queremos um mundo de paz, um mundo sem guerra, sem fome, sem miséria. Queremos. Mas para que esse mundo exista, ele tem que começar a ser construído em mim. É o processo de autorregeneração, proposta de reforma íntima do Espiritismo. Mas ele segue. Mas enquanto isso, se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa. Allan Kardec aqui começa a imprimir a lógica, a razão, fala em felicidade relativa. Responde os benfeitores: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus. A muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto compete à sua existência grosseira. Uma felicidade que não dá para ser completa quando nós ainda hoje, mesmo com consciência tranquila, fizemos o que podíamos ter feito durante o dia, tentamos amar melhor, tentamos ter mais compaixão das pessoas, tentamos agir de forma correta, mas mesmo assim cometemos erros. Mas consciência tranquila, mas olhamos para trás e vemos a fome, vemos a miséria, vemos a doença, vemos as guerras, a escravidão clandestina, tanta dor no mundo. Como é que podemos ser plenamente felizes? Mas há a possibilidade de, diante dos fatos dolorosos da vida, nos mantermos numa felicidade relativa. É por isso que felicidade e perfeição, queridos, são relativas ao grau de evolução, são também condicionadas às conquistas morais. À medida que compreendemos que a nossa mente se abre,
que conquistamos a libertação pelo conhecimento, levaria João Evangelista, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. À medida que nós conhecemos a verdade e entendemos a dinâmica do mundo e percebemos que as pessoas sofrem por uma razão justa, Deus não faz ninguém sofrer, Deus não pune, Deus é amor, Ele não castiga. Nós é que, equivocadamente, cometendo erros, angariamos para nós mesmos dificuldades. Por isso nós somos os obreiros, os artífices de nossa própria infelicidade. Mas a perfeição moral e a felicidade vai depender estão condicionadas à nossa evolução. Então está, meus irmãos, em nossas mãos, mais uma vez, escolher sermos felizes ou infelizes. Está em nossas mãos. À medida que eu me afinizo com as leis de Deus e as compreendo, eu avanço e cresço. É por isso que quando nós entendemos na visão espírita o ser de perfeitos, nós compreendemos que há um convite a uma destinação natural. Somos seres imortais, predestinados a encontrarmos a paz, a perfeição, a felicidade. Mas para que essa felicidade seja alcançada, somos convidados a sermos responsáveis, a sermos aqueles que abraçam e que trabalham e fazem a parte que deve fazer. Allan Kardec, quando fala do verdadeiro espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele vai dizer assim: reconhecereis o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Vejam, queridos, que perfeição moral e felicidade, a qual estamos destinados, depende de nossa ação. Quanto mais rápidos, quanto mais eficientes, quanto mais dedicados e empenhados formos, mais rapidamente atingiremos a meta. Porque são metas com reais possibilidades. Não é uma fantasia. Não somos convidados a uma fantasia. Somos convidados a entender que temos limites a serem vencidos. Limites possíveis. E que eu preciso reconsiderar, muitas vezes, a minha posição radical com relação aos meus próprios erros e os erros dos outros. Quantas vezes, meus amigos, nós exigimos que o outro mude repentinamente, quando nós mesmos não o podemos fazer. É preciso que aceitemos a dificuldade em mudar, e que essa dificuldade não nos desanime, não nos faça desistir, mas pelo contrário, nos convide a novos esforços, renovados investimentos, para conquistar então, definitivamente, patamares mais evoluídos de paz e felicidade. Seguindo então o raciocínio, vem a grande pergunta dessa noite: como então sermos perfeitos? Se estamos predestinados a ser, como? O que podemos fazer para acelerar esse processo? Para fazer validar a palavra de Jesus, que disse-nos certa vez que um dia faríamos as obras que Ele fez e as faríamos ainda maiores. Vamos trabalhar esse tema começando com a proposta da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais. Ele vai fazer um comentário. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Perdão, queridos, aí é a resposta dos benfeitores. Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Observe, meus irmãos, que ali está muito claro, de forma muito explícita, que nós vamos alcançar a perfeição moral, mas somos todos criados iguais, não há distinção, não há diferença, não há privilégios, todos partimos do mesmo ponto, ignorantes, simples, sem conhecimento, e Deus nos deu missões individuais, de forma carinhosa, para nos fazer chegar progressivamente à perfeição, não há saltos, vejam só, para nos fazer, pelo conhecimento, nos aproximarmos dele. Veja que Deus amoroso. A proposta, então, da dificuldade que eu enfrento hoje, o desafio, o chamado problema, pode ser oportunidades que estão à minha porta, clamando para que eu as aproveite e cresça moralmente e faça bom proveito em forma de aprendizado. Mas ele diz ainda no final ali, acho que a bateria disso aqui acabou. Ele diz assim: nessa perfeição é que eles encontram
a pura e eterna felicidade. Veja então que o progresso moral, o avanço intelectual, fará com que encontremos-nos com a verdadeira e pura felicidade. No capítulo 15, fazendo uma ligação com esse mesmo texto, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, diz assim: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Meus irmãos, essa fala é extremamente consoladora. Os benfeitores nos diz e está repetindo que os nossos desafios de hoje, a dificuldade que enfrentamos, são possibilidades de aprendizado e estão dentro do nosso limite para vencermos. Paulo de Tarso, quando escreve a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer assim: não vos sobreveio provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, lhes dará também o escape. Quantas vezes, meus amigos, na falta de fé, na nossa incredulidade, nós desafiamos Deus, nos aborrecemos com Deus, nos revoltamos, porque determinadas situações não ocorrem da maneira que queremos. Esquecemos a oração do Pai Nosso, que quantas vezes temos repetido, e diz lá que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas mantendo o mesmo raciocínio, o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, o mesmo Paulo de Tarso vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, a meta, o projeto é um dia chegarmos ao caráter amoroso de Jesus. O desafio para cada um de nós é despertar o Cristo que há em nós agora, com os desafios de hoje, com as experiências de hoje, com a minha vivência. Meus irmãos, será que eu tenho aproveitado essa encarnação? Será que eu tenho valorizado essa oportunidade? Recentemente eu vi Edivaldo Franco fazendo uma palestra, e ele disse, naquela palestra, eu não sei qual é a fonte, mas se Edivaldo Franco disse, eu também posso dizer, ele disse que o planeta Terra tem 30 bilhões de espíritos, que pertencem ao nosso orbe. Eu fiquei fazendo as contas, se somos 7 bilhões, 7,3 bilhões, existem 23 bilhões desencarnados. Eu não sei, meus irmãos, qual foi o argumento que nós dissemos, os benfeitores, para ganhar essa chance. Talvez tenhamos dito: olha, me manda para você ver, dessa vez eu vou acertar, me dá essa chance. E recebemos a dádiva da encarnação. Será que temos usado a nosso favor? Temos aproveitado? Sigamos então o mesmo raciocínio. Paulo, ainda em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito diante de Cristo. Estamos 18 séculos antes da vinda da doutrina espírita, estamos a 60, a 30 anos depois da fala de Jesus. Mas Paulo de Tarso está dizendo que a proposta é que nós apresentemo-nos e apresentemos a todos a Jesus como homens perfeitos. Há um trabalho a ser feito, há um trabalho desafiador a ser feito, há um trabalho, meus irmãos, que exige reflexão, há um trabalho que vai requerer um empenho, vai requerer compromisso e dedicação, vai requerer de nós honestidade, olhar para nós mesmos, detectar as falhas que cometemos, o nosso moral, as nossas sombras pessoais, para então começarmos a implementar um projeto para vencer as sombras, construindo luz. Meus queridos, não há reforma íntima, não há transformação moral sem trabalho, sem luta, sem esforços. E Paulo de Tarso está dizendo que a proposta da doutrina espírita, hoje, relendo Paulo de Tarso de forma ousada, é essa, de levar a mensagem, a informação que construa homens perfeitos. Na questão 625, para a gente começar a desdobrar a profundidade do raciocínio, Allan Kardec perguntaria aos benfeitores espirituais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vejam, queridos, essa pergunta é profunda.
como todas as outras. Deus, aquele que nos dá as provas, as missões, a fim de nos aproximar dele, agora oferece um tipo perfeito. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, o desafio é grande, mas temos uma referência, temos um guia, temos um modelo que nos conduz pelo caminho correto. Meus irmãos, o que está faltando? Renunciarmos, cedermos, voltar atrás, o que está faltando? Esse momento de nos rendermos de fato. A proposta do Evangelho de Jesus, desafiadora sim, mas possível, para que eu possa, aos poucos, com meus investimentos, transformar no homem perfeito, no homem de bem, no que Paulo de Tarso chamaria de a nova criatura. E a pergunta de Allan Kardec, os benfeitores vão dizer Jesus. A resposta, Jesus. Talvez a menor resposta em termos de palavra do Livro dos Espíritos, mas a mais profunda de todas. Nos dizendo que é em Jesus, no seu exemplo, na sua forma de agir, que teríamos a base, a referência para nos conduzir no caminho da perfeição moral. Na questão de número 100, Allan Kardec perguntaria aos benfeitores espirituais, comentando sobre a questão da escala espírita, os benfeitores responderiam a Allan Kardec sobre essa escala dizendo assim: os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos. Deixa eu abrir um detalhe aqui, queridos. Não fala em espíritos inferiores. Nenhum de nós é inferior. Todos nós, hoje, se pudéssemos ver o mais temível, o mais terrível de todos os homens dos encarnados, e o pior de todos, daqueles que estão nas zonas umbralinas, planejando o mal, todos eles são seres predestinados à luz e à paz. Caminharão em direção à luz. Então, a primeira escala dos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda categoria se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E conclui dizendo: a primeira finalmente compreende os espíritos puros que atingiram o grau supremo da perfeição. Então nós caminhamos de espíritos infelizes, sofredores, cheios de sombras, para uma luta pessoal que nos conduzirá à luz plena, à pureza da alma. Não mais necessitaremos encarnar. Reencarnaremos sim, para nos tornarmos os missionários, aqueles que vão conduzir as pessoas, às informações do Evangelho de amor. E mantendo essa mesma lógica de pensamento, esse grau supremo de perfeição nos fez lembrar da questão 898 do Livro dos Espíritos. Kardec aí sim pergunta: sendo a vida corporal apenas uma estada temporária nesse mundo, e devendo o futuro constituir objeto de nossa principal preocupação, olha só que interessante, né? Repetindo a informação que trouxe Allan Kardec, ele traz uma informação na pergunta. Ele está dizendo para a gente que esse mundo é temporário. Daqui a algum tempo, segundo os cientistas, daqui a 5,4 bilhões de anos, a Terra explodirá. Sabe por quê, meus queridos? Porque todos nós, os 30 bilhões de terráqueos, já seremos espíritos puros, desmaterializados. Não vamos mais precisar de mundo físico. A Terra será um planeta etéreo, um planeta espiritual. Mas sigamos então a Allan Kardec. A pergunta: será útil nos esforçarmos para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades da matéria? Vejam só, Kardec faz um raciocínio muito claro. Então, se somos espíritos imortais, para que vou estudar química e física, né? Os estudantes não podem fiquem atentos. Olha a resposta que vão dizer os benfeitores: nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, guardem isso, tem de saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam
o desenvolvimento do espírito. Então a perfeição moral, a perfeição do espírito vai depender de pleno conhecimento de todas as ciências. A questão 566 vai reafirmar isso. Quando fala das ocupações e missões dos espíritos, é dito assim, Kardec pergunta, um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituiriam objeto de sua predileção durante a vida? Então a gente tem essa ideia possível de linkar, então se nós nascemos com dotes de desenhar, será que no passado fomos desenhistas? Não é? Uma lógica racional interessante. Responde os benfeitores, tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas e de se elevarem para Deus. E fecha Allan Kardec, os benfeitores. Demais esqueceis que um espírito que cultivou certa arte, na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Meus irmãos, informações idênticas que não conflitam, que não fazem nenhum raciocínio contrário, mas que dizem que para nós sermos perfeitos temos que adquirir o conhecimento completo das coisas. Levaria então Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Consolador, na questão 286, eu antecipei do Livro dos Espíritos, Kardec perguntaria mais uma vez, até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente pelas provas? E aí os benfeitores trazem um consolo, dizendo, sim, mas que não são como o que entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, assim que consistam apenas em auxiliar os outros e a aperfeiçoarem. Veja então, meus irmãos, que essa ideia de descanso eterno, de ir para um lugar onde vamos ouvir o som da harpa, é uma ideia fantasiosa. Mais uma das que criamos para trazer a sede do descanso foi na Idade Média. Foi quando nós explorávamos os trabalhadores e dizíamos para eles que para trabalharem 18 horas por dia, porque esses seres teriam o descanso do outro lado da vida. Decepcionado, porque chegaram lá e havia trabalho. Não esperemos descanso, esperemos sim, cada vez mais atividade e trabalho. Sede perfeito, então é a fala de Jesus, a proposta, o convite. Nós nos perguntaríamos então, quais indicativos apontam-nos à conquista da perfeição? Será que daqui para frente, nessa palestra, nos 14 minutos que me faltam, nós poderíamos imaginar e começar a nos avaliar? Será que há em mim os indícios da perfeição? E se eles não acontecem, o que eu posso fazer para adquiri-los? Meus irmãos, nós não viemos aqui essa noite para passear. Nem viemos a esse planeta para passear. Dizem os estudiosos que esse planeta não é um parque de diversões. Ele é um canteiro de obras, ele é um educandário, ele é um hospital. Viemos aqui essa noite, meus irmãos, para rever os nossos conceitos, para repensar nós mesmos, para entender os seres perfeitos e para olhar para a gente e nos questionar. O que tenho feito? O que tenho deixado de fazer voluntariamente? O que ainda não consigo fazer, é bem verdade, mas o que eu posso fazer para reverter o quadro e transformar essa experiência encarnatória numa encarnação vitoriosa, em algo produtivo, em algo que ao meu retorno ao plano espiritual, eu seja recebido pelos mentores espirituais com um sorriso e um tapinha nos ombros, ao invés de, mais uma vez, uma cabeça baixa, meneando e apertando os lábios para mim. Quantas vezes, meus irmãos, ainda vamos perder tempo? Quantas vezes nos falta tomada de consciência plena? Não estamos aqui passeando. Viemos aqui sim, na Casa Espírita, receber o lenitivo, o tratamento espiritual. Viemos aqui receber o passe.
Viemos ouvir a palestra? Também. Viemos nos encontrar, nos abraçar, trocar esse carinho fraterno? É verdade. Mas, queridos, estamos aqui, acima de tudo, para repensar os nossos conceitos, em especial com relação a Jesus e ao seu Evangelho. Então, na questão 918, Kardec perguntaria aos benfeitores espirituais: que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Responde os benfeitores: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. A compreensão da lei de Deus, meus irmãos, que falta nos faz isso? E diz lá que são 614 do Livro dos Espíritos, que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. A importância de nós nos debruçarmos, então, em cima dessas 10 leis que regem o universo, que está no Livro dos Espíritos, parte 3ª, e compreender e procurar com o nosso próprio esforço, nos equalizarmos a essas leis, é o resultado da felicidade, é a proposta do equilíbrio, da perfeição. Mas além dessa questão da lei de Deus, vivermos e compreendermos antecipadamente a vida espiritual. Meus irmãos, já paramos para pensar que metade ou mais dos nossos problemas estão relacionados com a matéria? Muitos deles, na verdade, não são problemas. Não são, porque nós não somos seres materiais. Quantas vezes brigamos, discutimos, nos separamos, criamos inimizades profundas por conta de coisas materiais que ficam velhas, que passam de uma hora para outra. O tempo está correndo muito, não é verdade? Já estamos mais uma vez falando em Natal e Ano Novo. Passou voando 2016, não é? Voando. O que eu fiz em 2016, meus irmãos? Será que eu estou entendendo que eu sou um espírito imortal? Eu posso vivenciar essa vida? Eu posso antecipar essa realidade e deixar de lado muitas questões que me desequilibram, que me fazem mal, que me felicitam, que não são importantes? Mas sigamos então no raciocínio do Sede Perfeitos. No Livro dos Espíritos, agora a questão 985, Kardec vai perguntar aos amigos espirituais: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Responde os benfeitores: é a consequência de sua depuração. Ou vamos nos depurar e vamos a um mundo melhor, ou vamos transformar esse mundo num lugar melhor e ficar aqui. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para a eternidade gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Caminhamos então para um trabalho pessoal de depuração, de deixar sombras, deixar dificuldades morais e conquistar as valências do Espírito, conquistar o que o Cristo chamaria de tesouros dos céus. A paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, ser mais flexível, amoroso, compassivo, agir com misericórdia. Quantas vezes, meus irmãos, nos falta? Temos o entendimento intelectual. O que nos falta? A coragem de encarar a nós mesmos e de muitas vezes nos contrariar. É verdade, o egoísmo nos faz achar que somos mais importantes, que temos aqui, a nossa opinião é melhor. Precisamos rever nossos conceitos e entender que o caminho em direção à evolução moral requer vencer a nós mesmos. Vencer o egoísmo, o orgulho e a vaidade. As chagas que Allan Kardec tanto frisou na sua literatura. Na questão 967 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntaria então aos benfeitores em que consiste a felicidade dos bons espíritos. E aqui, quando eu encontrei essa questão, meus irmãos, relendo e pesquisando, eu fiquei encantado. Como diria minha esposa Delma Luz, fiquei encantado. Primeiro, felicidade completa. Eles, os espíritos, terão conhecimento de todas as coisas. Imagina, a gente não vai ter mais dúvidas. Não vamos nos enganar mais. Não haverá mais equívocos. Vamos ter atingido um nível moral de aprendizado do amor, um nível tal que vamos conhecer todas as coisas. E a segunda razão
em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. A nossa luta não é essa, meus irmãos. Quantas vezes o ciúme doentio, a inveja, a ganância, né? Alimentando sentimentos terríveis do nosso coração e resultando em consequências graves. Quantas vezes a gente não esquece do Evangelho de Jesus, onde o Nazareno teria dito que nós, se quisermos colher figos, não podemos semear espinhos. Não se colhe figos em pés de espinheiros. O que temos semeado? O convite é sermos perfeitos. Mas o que temos semeado? E completa então: o amor que os une lhes é fonte suprema de felicidade. Interessante a gente aceitar e sentir esses momentos. Já vivenciamos ele hoje, nessa questão 938A. Allan Kardec vai comentar sobre isso. Mas quando estamos próximos daquele que amamos, uma felicidade surge. Estamos perto dos afins, sentimos uma paz. Olha o que diz Allan Kardec no comentário. Vai dizer assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. E fecha dizendo, vai adiante, dá-lhes a ela assim as premissas da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Veja então que o caminho para a perfeição moral é excluir o egoísmo que está em nós, porque no mundo perfeito, no mundo dos perfeitos, nós vamos amar e ser benignos naturalmente uns para com os outros. Então o Cristo nos diz mais uma vez: sede perfeitos. A interpretação espírita, tornando essa informação clara para cada um de nós, vai nos dizendo da possibilidade. Não foi por acaso que ele disse isso. Ele disse isso e hoje nós repetimos, e quantas vezes mais forem necessárias vamos repetir, para nos convidar à nossa responsabilidade de construirmos e adquirirmos a perfeição. No livro Obras Póstumas, primeira parte, quando fala da teoria da beleza, há um comentário interessante. Allan Kardec diz assim: ponderastes com acerto que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, é também fonte de toda beleza. Olha só, então, à medida que evoluímos moralmente, nos tornamos mais belos, né? É uma plástica que vale a pena, né? A plástica moral do espírito. Em consequência disso, traços mais perfeitos. O amor gera a beleza de todas as coisas, sendo ele próprio a perfeição. Para sermos perfeitos, temos que aprender a amar. E segue dizendo, o Espírito tem por dever adquirir essa perfeição. O Espírito tem por dever adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar, por seu trabalho, da inteligência soberana e da bondade infinita. Pelo seu trabalho. Aproximar então de duas valências, a inteligência e a bondade. E aí sim, tem pois também que revestir a forma cada vez mais perfeita que caracteriza os seres perfeitos. Agora sim, levaria o comentário de Emmanuel no livro Consolador, questão 204, onde ele vai dizer: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral. A pergunta, faltou o Hélio, né? A alma humana poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Responde Emmanuel: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Um investimento duplo. Eu busco o entendimento das coisas espirituais e também busco uma evolução intelectual, para que as asas agora uniformes possam me propiciar voos mais altos. Então o Cristo nos diz: sede perfeitos, a fala de Mateus capítulo 5, versículo 8. E é um desafio.
nós nos perguntamos, queridos, será que estamos dispostos a estar envolvidos e comprometidos com esse desafio de sair daqui e tentarmos ser seres mais perfeitos? Ou que se aperfeiçoam ou querem ser aperfeiçoados? A fala de Jesus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já com alguma saudade, haverá o dia que nós vamos nos despedir de Jesus. Daqui a 5,4 bilhões de anos. Todos seremos espíritos puros. Não mais precisaremos ter uma direção, porque nós seremos no futuro a direção para novos espíritos que começam na caminhada. Mas hoje não estamos sozinhos. Ele está conosco todo o tempo. O desafio é grande? Sim, mas se olharmos à nossa volta, poderemos observar uma sustentação espiritual. Quando nós estamos intuídos e imbuídos do verdadeiro sentimento de conquistar a perfeição moral. Diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, não me recordo qual capítulo, mas ele diz assim: quando nós começamos a fazer o trabalho da obra de Jesus com o coração, nós conquistamos amigos espirituais. Não estamos sozinhos. Se somos honestos e sinceros e dizemos: Senhor, eu estou com raiva, eu não queria sentir esse sentimento, eu estou com raiva de fulano ou ciclano, me ajuda a eliminar isso, o benefício virá. Todas as vezes que pedimos a Deus a nossa reforma íntima, a transformação moral, o avanço moral, Ele nos concede. Mas é necessário que estejamos praticando, nos esforçando, demonstrando para os benfeitores o nosso sentimento sincero de mudar. A luta é grande, a luta será grande, avançar não será fácil, não foi para ninguém. Mas, por exemplo, hoje entre nós, há um grupo de benfeitores espirituais que pertencem à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que são prepostos do Cristo, que conquistaram, passaram pelo que estamos passando e hoje se habilitam a ser trabalhadores diretos dessa pleiade de invisíveis amorosos. Um dia seremos nós, meus irmãos, um dia seremos nós, mas para que eu me torne o arcanjo de amanhã, eu preciso começar a trabalhar o arcanjo que há em mim hoje. E diante disso, ele disse que estaria conosco todos os dias. E nós então, queridos, desafiamos os companheiros. Para terminar dentro do tempo previsto, nós perguntaríamos e convidaríamos os companheiros: vamos subir essa escada? Vamos desafiar? Para cada dia um degrau? Para cada dia um pedaço do degrau? Respeitando as minhas possibilidades, mas sempre olhando para o alto, sempre olhando para o alvo que é Jesus. Muita paz, meus irmãos.